Olá, eu sou Marla Sabino, sou repórter do podcast Energia da Agência Estado e hoje a gente recebe para entrevista o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira. Cristiano está no cargo no Ministério de Minas e Energia desde maio do ano passado e antes disso atuou na Agência Nacional de Energia Elétrica por vários anos. Secretário, é um prazer recebê-lo, é um prazer, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Marla. Um prazer estar aqui com você. Ótimo. Secretário, a gente começa 2022, depois de passar por um momento muito complicado no setor elétrico em 2021, né, com a grave escassez nos principais reservatórios do país, das usinas hidrelétricas. A gente vê agora, no meio do período úmido, que os níveis dos reservatórios estão melhores. Queria que o senhor falasse um pouco desse cenário. Tem a possibilidade da gente ver o cenário de 2021 se repetindo? Perfeito, Marla. Em 2021, nós vivemos a pior escassez hídrica dos últimos 91 anos, dos 91 anos que nós temos no nosso histórico. E adotamos um conjunto de medidas que foram fundamentais para que chegássemos até aqui com segurança e garantindo a confiabilidade do suprimento de energia elétrica para todos os brasileiros. Esse período úmido, já caracterizado desde novembro de 2021, ele tem evoluído de uma forma importante e bastante positiva. E, em termos de armazenamento, comparando os níveis de armazenamento dos reservatórios hoje com o nível de armazenamento dos reservatórios nesse mesmo período do ano passado, nós estamos próximo, acima de 50%, e estávamos 25% abaixo desse valor um ano atrás. Então, os reservatórios eles estão gradualmente sendo replecionados e nós temos uma perspectiva muito boa para o final do período úmido, que deve acontecer entre março e abril. Então, em termos de garantia de suprimento para o ano 2022, as perspectivas são muito boas e nós não temos uma perspectiva de repetição do cenário severo de escassez que houve em 21. Ótimo. A gente sabe que os níveis chegaram muito abaixo e que é necessário ter algumas medidas para manter, né, para repor essa água nos reservatórios, uma recuperação. Nos últimos 2 meses, o CMSE tem aprovado algumas medidas limitando a geração de usina térmica e importação de energia elétrica dos países vizinhos. Isso vai seguir essa limitação na geração, e também queria saber se ainda vai ser necessário, por exemplo, manter algumas térmicas para a recuperação plena desses reservatórios. Perfeito. O acompanhamento feito pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico ele é contínuo e permanente. E, em razão desse acompanhamento permanente que é feito pelo Operador Nacional do Sistema e pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, nós estamos acompanhando a evolução das chuvas, as perspectivas de chuva no sistema e as afluências nos principais reservatórios. E o aporte hídrico no sistema tem indicado uma condição de geração termoelétrica menos intensa, tal qual foi no passado recente. Só para ter uma ideia, nós limitamos, na última reunião do CMSE, a geração termoelétrica em 10 gigawatts médios. Em setembro e outubro, nós estávamos despachando aqui no Brasil 22 mil megawatts, desculpe, 22 mil megawatts no ano passado, no auge do período seco, no auge da escassez hídrica, e limitamos agora a 10 mil megawatts de geração termoelétrica. E se olharmos hoje o despacho, hoje está previsto algo em torno de 7 mil gigawatts. Então, isso retrata o quê? Retrata essa condição hídrica mais favorável que a gente tem no sistema, e a tendência permanecendo essa condição, permanecendo as chuvas e essas afluências, essas boas afluências, a tendência é reduzir ainda mais o despacho termoelétrico, eventualmente só ficando com aquele despacho termoelétrico estritamente necessário, não por uma razão do sistema, mas por uma razão do próprio agente, o que a gente denomina de inflexibilidade.
Entendi. Isso significa uma conta de luz mais barata para os consumidores? À medida que a gente reduz o custo de operação do sistema, esse menor custo de operação do sistema, ele tende a ser retratado em menores custos, em menores repasses, em menores impactos nas tarifas dos consumidores finais e nos preços para os consumidores no Mercado Livre. Entendi. A gente tem uma conta muito pressionada, né? Tem as medidas que foram adotadas no ano passado, elas, de fato, garantiram que não houvesse falhas no fornecimento de energia elétrica ao longo de 2021, mesmo com uma grave escassez, como a gente já comentou, mas elas tiveram um custo alto e, nesse sentido, o governo autorizou um novo empréstimo ao setor elétrico. Recentemente, o Tribunal de Contas da União questionou essa medida, disse que poderia levar a um aumento expressivo nas contas de luz nos próximos anos. Queria saber se isso está no radar do Ministério de Minas e Energia, se essa é realmente a opção mais vantajosa. Perfeito. Excelente pergunta, Marla. O custo que nós tivemos com o despacho termoelétrico de outubro de 2020 até dezembro de 2021 foi algo em torno de 28 bilhões de reais. É um custo elevado, sim, mas quando a gente resgata o histórico de 2001, onde houve um racionamento que custou 3% do PIB, em termos de PIB, de impacto na economia, só de custo direto, e mais indireto também, de uns 0,8%, a gente está falando de 280 bilhões de custo que teríamos se tivéssemos de lidar com um racionamento. Então, o custo de atender a energia é muito menor do que o custo de não ter essa energia. Bom, agora, tem sentido ter todo esse impacto colocado para o consumidor nesse momento, agora em 22, ao longo de 21 e 22, num momento em que a economia ainda está se recuperando, você tem um reaquecimento e recuperando empregos, na nossa percepção, esse custo ele tem que ser diluído, e para isso é que foi estruturado a medida provisória 1078, o decreto, e há uma consulta pública aberta pela Agência Nacional de Energia Elétrica para identificar a melhor forma de se realizar esse empréstimo e a melhor forma de esse custo ser repassado para o consumidor, de tal modo que se permita a recuperação dos custos necessários para garantir o suprimento e a confiabilidade do atendimento, e, ao mesmo tempo, se olhe também a capacidade de pagamento do consumidor. Então, essas dimensões todas estão sendo abarcadas nessa análise. O MME chegou a estudar outras medidas ou cogitar outras possibilidades, por exemplo, revisões tarifárias extraordinárias a pedido das distribuidoras? Essa discussão foi, em algum momento, trazida aqui para o Ministério, mas identificou-se que o arranjo ora proposto, né, esse é o arranjo mais adequado. Por exemplo, a revisão extraordinária de forma individualizada, ela não garante que todos os recursos vão ser aportados num momento adequado para o pagamento dessas despesas incorridas pela distribuidora. Então, com o empréstimo, nós temos um arranjo financeiro melhor estruturado para lidar com a situação de escassez que vivenciamos. Já que eu citei o TCU, né, vou citar outro ponto que eles colocaram nesses relatórios técnicos sobre o setor elétrico, que foi apontar uma falha, uma falta de um planejamento para lidar com situações de crise hídrica. A gente viu isso acontecer no passado, o senhor mesmo citou, quando tivemos que enfrentar um racionamento de energia. Vimos em 2021 uma questão pelo regime de chuvas. Recentemente, a empresa de pesquisa energética, a EPE, também apontou ali que os modelos usados atualmente precisam ser atualizados, precisam incorporar mudanças climáticas no regime de chuvas. Queria saber, o MME tem trabalhado um plano para trabalhar com essas situações de crise hídrica? Nós temos um conjunto de lições aprendidas ao longo de 21 e temos todo o esforço ordinário
para melhorar a governança setorial. Ontem, se não me engano, foi aberta uma consulta pública para avaliar as alterações nos parâmetros de aversão a risco dos modelos computacionais. E, com isso, permitir que termoelétricas sejam acionadas com maior antecedência. Isso ajuda a enfrentar situações semelhantes à que nós vivenciamos em 2020. Mas, lembrando, em termos de planejamento, o que podia ser feito, foi realizado. E, lembrando, nós temos uma sobra estrutural no sistema. O que não havia em 2021 era, basicamente, água para as usinas hidrelétricas gerarem no volume que, usualmente, elas geravam, e, com isso, reduziu o custo da operação. Mas, em termos de capacidade instalada, só lembrando, nós temos próximo a 186 gigawatts de capacidade instalada para uma carga em torno, uma demanda máxima em torno de 80 gigawatts. Então, nós temos muito mais capacidade do que a gente precisa para atender o sistema. Só que é preciso, como 60% dessa capacidade ainda é hidrelétrica, então o fator climático é um fator bastante relevante. Mas nós tivemos uma expansão recorde o ano passado de geração. Só o ano passado nós acrescentamos mais de 7.800 megawatts. 75% dessa expansão recorde do ano passado foi de energia eólica e solar. E energia eólica e solar que bateram recorde no Nordeste e que contribuíram muito para o atendimento da carga do sistema no período seco. Então, de forma muito significativa. Então, eu diria que o planejamento do setor, ele está funcionando, ele está atendendo às demandas da sociedade, então permite o atendimento à carga presente e futura com confiança, com segurança, e os aprimoramentos estão em curso. Tá? A gente gostaria de fazer mais rápido? Sim, mas existe, até para isso existe governança, existe regra, né? Então nós temos que estudar, temos que abrir consultas públicas, temos que discutir com a sociedade, e depois de esgotada essa discussão, tem prazo para implementação. Então não é tão rápido quanto a gente gostaria, até para que essa mudança ela ocorra sem maiores transtornos para os consumidores, para os agentes setoriais e para todos os envolvidos. Queria entender se isso que o senhor está me falando, né, dessa implementação de novas usinas, de mais redes de transmissão, a gente vê leilões acontecendo, de fato, todos os anos, dá mais segurança no futuro. Porque, por exemplo, TCU apontou, e algumas medidas que foram tomadas no ano passado foram feitas de uma maneira muito rápida. Quando digo isso, por exemplo, alguns programas anunciados de forma muito imediata, perto da data, né, de começar de fato, como de redução voluntária para os consumidores cativos, residenciais. Então, eu queria saber, essas mudanças, essas novas usinas, essas novas linhas de transmissão, elas dão mais segurança, mesmo que nos próximos anos a gente tenha escassez novamente? Bom, com relação às medidas, todas as medidas que foram tomadas ao longo de 21 foram ações gradativas e sequenciais, entendidas por nós como necessárias para assegurar o fornecimento de energia elétrica para todos os brasileiros. No primeiro, eu diria que houve um esforço muito grande de articulação entre órgãos e aí Ministério de Minas e Energia, Operador Nacional do Sistema, Agência Nacional de Águas, IBAMA, e os concessionários para a gente garantir a redução da defluência na cascata do Rio Paraná, porque nessa bacia hidrográfica que se sentia com mais severidade a seca, e nós precisávamos reduzir a defluência, porque não tinha água, a afluência, a água entrando no sistema era pouca, então não tinha sentido ter uma defluência por restrições ambientais muito elevada, mas isso tudo demandou uma articulação com os órgãos ambientais e com os agentes concessionários para traçar o plano de redução. Isso foi feito. Na sequência, outras ações foram tomadas paulatina e sucessivamente. Agora, de acordo com a gravidade do momento,
de acordo com a avaliação do CMSE, a avaliação da CREG, que era a Comissão de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. Então, tudo isso muito bem ponderado dentro dessa governança criada para assegurar que todos os órgãos públicos que tinham voz nesse processo, que essas vozes fossem escutadas. Então, nós ouvimos os interesses da navegação, os interesses do meio ambiente, os interesses da irrigação, os interesses dos usos múltiplos e da energia elétrica. E essas decisões foram tomadas contemplando as necessidades dos agentes, as necessidades também de toda a sociedade, de todo o sistema. Então, eu diria, não houve precipitação, não houve assodamento. O que houve foi um planejamento e ações sequenciais e gradativas para que nós chegássemos até esse momento com a segurança que a gente tem. Em relação aos investimentos em expansão, eles foram muito importantes, também houve recorde de expansão de transmissão, isso trouxe mais confiabilidade para o sistema, porque nós aumentamos a capacidade de exportação de excedentes renováveis do Nordeste para o Sudeste, isso é importante de se dizer. Nós, a partir de agosto, nós aumentamos em 1 gigawatt a capacidade de exportação do Nordeste para o Sudeste. E, acho, se não me engano, um dia depois da linha entrar em operação comercial, a linha já estava lotada. Tamanha era a pujança desses excedentes de energia eólica e solar no Nordeste. Então, isso é muito importante, contribui para a segurança agora e vai contribuir para a segurança do futuro. A expectativa nossa é que a carga venha a crescer. O plano decenal, ele está, 2031 está em consulta pública, tem lá o Senado de referência para a expansão da geração, nas suas diversas componentes, a perspectiva de crescimento de carga, dado um determinado crescimento do PIB ali colocado, e isso está também posto para a sociedade. E a nossa perspectiva é que, dentro desse contexto, a gente tenha como fazer uma evolução com segurança, tanto no presente quanto no futuro. Ótimo. Uma das medidas que foi tomada foi a criação da bandeira escassez hídrica. Ela fica vigente até abril, né? O Ministério de Minas e Energia já falou em várias ocasiões que vai ser mantido até abril. E a MP, que autorizou o empréstimo ao setor elétrico, também traz ali a possibilidade do CMSE criar uma bandeira extraordinária, caso seja necessário. Minha pergunta, então, para o senhor quando será avaliado se vai ter uma bandeira extraordinária ou não? Isso vai ser discutido? Então, só lembrando que essas possibilidades normativas, elas foram construídas e junto com várias alternativas que nós implementamos ao longo de 21. Em que contexto? O contexto em que nós desenhamos essas possibilidades, e aqui eu falo possibilidade, não tem necessariamente ser. Era uma possibilidade de, em 22, nós termos uma repetição do cenário de 21. Tudo indica, o que a gente tem acompanhado, olha, nós temos um cenário hoje de chuvas em 22 bastante distinto daquele cenário de 21. Então, tudo mais constante, permanecendo da forma como está acontecendo. Então, essas medidas essas possibilidades mais gravosas, mais severas, não haveria necessidade de acioná-las. Mas essa é uma avaliação que a gente deve fazer mais ao fim do período úmido, ali ao final de março e abril, porque nesse momento a gente vai ter uma certeza de qual é o volume de água no sistema. Tá? Lembrando que muitos dos cursos de 21, eles já foram realizados. Então, os cursos já existem, já estão firmes. E a água, a gente ainda tem 2 meses, e aqui eu estou, fevereiro, tem sido um excelente. Nós temos afluências acima da média, né? Então, e chuvas nas regiões de interesse, principalmente no Sudeste, na bacia do Rio Grande, do Rio Paranaíba. Então, onde está chovendo, onde precisa chover, mas eu tenho março e abril ainda pela frente, que a gente ainda não tem uma previsão com assertividade a ponto de dizer, podemos sentar hoje e fazer essa avaliação. Então, tem que monitorar, tem que acompanhar, mas a nossa perspectiva hoje é bastante otimista. Ótimo. Vou mudar um pouco de assunto agora. Eu queria falar com o senhor de mercado livre, modernização do setor elétrico, né, que é outro tema muito, muito importante para o setor.
Temos dois projetos que tratam da modernização do setor elétrico no Congresso, hoje travados, e também tivemos a entrega de contribuições da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e da ANEEL, recentemente, sobre a abertura do mercado livre. O Ministério de Minas e Energia deve colocar esse tema em discussão, em consulta pública. Queria saber se o Ministério vai propor um cronograma, secretário, de abertura. Então, esse material muito rico trazido aqui pela ANEEL, isso vai ser oportunizado para debate com a sociedade e consulta pública, como você mencionou, né? Então, isso aí deve ocorrer oportunamente, e a discussão de cronograma, além daquilo que já está colocado na portaria do Ministério, né, que prevê a redução, toda a discussão de abertura, além do que já está posto hoje no ordenamento, ela vai ser endereçada dentro dos projetos de lei, vai ser endereçada pelo Congresso. Entendi. Então, não há possibilidade, por exemplo, do Ministério fazer um cronograma para a abertura do mercado livre para consumidores ali, né, que não estão previstos na portaria, no caso, seriam todos os consumidores, incluindo os residenciais, não tem a possibilidade do MME fazer isso, por exemplo, via uma portaria. Não, o que está na portaria é aquilo, né? Então, hoje é 1 megawatt, 1.500, 1.000 megawatts, né? Sim. E, desculpa, 1 megawatt, né? E desce para 500 quilowatts no ano que vem, tá? Isso que está escalonado. E, bom, a extensão, toda a discussão de abertura, aí não seria, seria o Ministério por portaria, mas é uma discussão que a gente está acompanhando, que está dando todo o apoio para o Congresso, para, ao fim e ao cabo, colocar aquilo que entender que é o mais adequado para o setor elétrico e para a sociedade. A gente tem dois projetos, né, como falei, tem o 414 e tem o 1917. Eles trazem cronogramas diferentes, né, prazos diferentes para abertura. O Ministério tem alguma preferência, algum apoio a algum dos projetos? Essa é uma discussão que tem que ser travada no âmbito do parlamento. E aí vai contar com todo o apoio técnico nosso para discutir, e estamos sempre à disposição do Congresso para discutir esse tema. Qual vai ser o objetivo da consulta pública? A discussão dos projetos de lei no parlamento, elas trazem marcos gerais, mas existem muitos detalhes infralegais que têm que ser discutidos, a implementação. Então, é importante, além da discussão do marco setorial, que é uma discussão que está sendo tratada no âmbito da formulação de política pública que é própria do Congresso, né? E aí vai desenhar a estrutura, mas tem uma discussão, depois da estrutura pronta, como é que se implementa, qual é o conjunto da regulação, como é que isso vai afetar a operação do sistema, como é que isso vai afetar a comercialização, os procedimentos de comercialização, as regras de comercialização, e aí a consulta pública ajuda a dar concretude, a dar substância a toda essa discussão e dar mais clareza de qual é a direção a ser tomada no momento em que, estando a lei aprovada, né, tivermos o trabalho de implementar. E aí tem uma série de documentos infralegais que vão ter que ser discutidos. Então, essa consulta pública já é uma sinalização nesse sentido, né, de fazer essa discussão. Entendi. Então, por exemplo, o cronograma de abertura vai sair via Congresso, não tem possibilidade do Ministério propor, mesmo que os projetos continuem travados? A nossa expectativa é que haja essa discussão, é o tempo do Congresso, mas temos essa expectativa de que haja esse avanço e a gente tenha essa clareza em relação ao marco. Entendi. Queria falar com o senhor sobre o leilão de reserva de capacidade realizado no final do ano passado. A gente teve algumas liminares, né, que algumas usinas participaram do leilão. A Agência Nacional de Energia Elétrica deve enviar ao Ministério de Minas e Energia um questionamento sobre como lidar com essa situação agora, visto que a AGU ainda não conseguiu derrubar essas liminares. O que é o posicionamento do Ministério sobre essa posição? É cancelar o certame, fazer uma nova rodada?
A gente está aguardando a manifestação da agência ainda e avaliando essa situação. Entendi, ainda não tem uma resolução? Não. Não. Tudo bem. Claro, é uma coisa que precisa ser analisada com muito, muito cuidado, né? Um leilão importante. Só para a gente concluir, outro assunto muito importante, a privatização da Eletrobras. Queria saber se tem algum temor no governo, né? A gente está vendo o Tribunal de Contas analisando o processo, ainda vai ter uma segunda etapa de análise desse processo da privatização. Queria saber quais são as expectativas em relação a isso. O processo ele está bem instruído, estamos confiantes na avaliação que o Tribunal de Contas está fazendo, e a gente aguarda o desdobramento e a finalização desse processo. Qual é a consequência se caso não aconteça a privatização da Eletrobras neste ano, secretário? A gente não está trabalhando com essa hipótese, tá? Então, vai ser privatizada até maio, é maio? Não, a gente está trabalhando com um cronograma, né, para prover todas as informações de toda a estrutura, né, em termos de instituição processual, para que o cronograma da capitalização aconteça conforme estabelecido em lei. Ótimo. Secretário, para finalizar, a gente tem uma eleição esse ano, ainda não sabemos o resultado, qual será se vamos manter o presidente da República, se teremos um novo. Mas queria que o senhor, como engenheiro, como especialista no setor elétrico, como secretário, pudesse resumir brevemente quais serão os desafios, o que o próximo governo vai ter que lidar no setor elétrico. Basicamente, nós temos todo um trabalho de modernização que tem que ser estruturado dentro do arcabouço desses que contempla aqui a abertura de mercado, empoderamento do consumidor, o consumidor poder fazer as suas escolhas de quem comprar energia, tomar as suas decisões de aquisição de energia, termos um ambiente com uma maior participação das fontes renováveis não hídricas e com uma maior competição. E com maior competição, levando a custos menores para todos os consumidores. Ótimo. Secretário, foi um prazer receber o senhor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Espero que o senhor tenha gostado da nossa conversa. Sempre vai ser um prazer receber o senhor aqui para conversar no Broadcast Energia. Eu que agradeço, Marla. Uma boa tarde. Obrigada.